Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo estão aqui na CBN 93,7 FM, a rádio que toca notícia. CBN Agro, com Éder Campos. CBN Agro Entrevista. O CBN Agro hoje conversa com o Kleber Soares, que é diretor executivo de inovação e tecnologia da Embrapa. O Kleber fica em Brasília, mas hoje está aqui em Campo Grande, nos estúdios da Rádio CBN, para falar sobre a Embrapa, que contribui em muito para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Kleber, bom te receber aqui na CBN, muito obrigado pela sua disposição, viu? Eu que agradeço, Éder, é um prazer estar contigo e atender esse público da CBN. O Brasil teve um grande avanço, não só em produtividade, mas uma grande contribuição na economia brasileira. E o agronegócio tem sido o carro-chefe desse crescimento, é isso mesmo? Isso mesmo. Sem sombra de dúvida, o agronegócio tem contribuído muito, para alavancar a economia brasileira. Se nós imaginarmos que nós saltamos aí no horizonte de 30, 40 anos de importador de alimentos, para ser um dos maiores players global no comércio mundial de alimentos, isso é uma conquista fantástica. Tanto que hoje, quem está segurando nos últimos 3 anos a economia do país, o superávit da economia tem sido o agronegócio. Bom, essa visão que nós temos do Brasil como brasileiros, e a gente ouve muito falar isso, nós falamos muito isso, que o Brasil é o celeiro do mundo. O mundo realmente vê o Brasil nessa prerrogativa? Não tenha dúvida, mesmo porque os estudos feitos, principalmente pela Europa, por instituições sólidas e sérias como a ONU, como a OCDE, tem mostrado que nesse horizonte de 2050, na perspectiva de aumento aí de cerca de 2 bilhões a mais de pessoas sobre a superfície da Terra, o mundo vai demandar por muito alimento. Estima-se que há uma demanda até 2050 de pelo menos mais 1 bilhão de toneladas de grãos e cerca de 500 milhões de toneladas de carne e de proteína de origem animal. E o mundo convoca o Brasil e os países do Cone Sul, mas essencialmente o Brasil, a responder por pelo menos 40% dessa demanda. Até porque não existe muitas áreas agricultáveis disponíveis no Brasil, no mundo. E não que no Brasil exista, mas o Brasil tem tecnologia, o Brasil tem ciência, o Brasil tem produtor rural que são pujantes, são audaciosos e que estão conseguindo incrementar a nossa produtividade no campo e produzir esse alimento que o mundo precisa. Bom, em termos de tecnologia, já que você tocou nesse assunto, qual é o posicionamento no Brasil nesse quesito tecnologia na produção de alimentos? Vou te dar um parâmetro assim concreto, Hoje os indicadores mundiais, o principal indicador mundial de sustentabilidade ou de segurança alimentar é o indicador que mede o quanto uma nação produz de alimento, sobre o volume da sua população, Esse parâmetro de indicador de segurança alimentar, ele é da ordem de 250 quilos de alimento, só tomando como base grãos por cidadão. Ou seja, nós temos uma relação de 1 tonelada de alimento por brasileiro. Isso é muita coisa. Isso significa que, na prática, o Brasil produz alimento equivalente a alimentar 4 novos Brasis. Isso é muito bom economicamente. É muito bom. E muitas vezes, inclusive, aproveitando a deixa, a sociedade não nos reconhece como produtor não só de alimento, mas como produtor de qualidade de vida, de saúde e até de paz. Ou seja, o incremento e os avanços tecnológicos na produtividade e na produção de alimentos no Brasil foram fantásticos nos últimos 30, 40 anos. Esse não reconhecimento é por falta de divulgação do que é o setor e o setor é responsável por isso, ou isso está ligado a ideologias? Tem vários fatores, daria talvez um programa inteiro para abordarmos essa questão. Tem vários fatores. Tem fator ideológico, sim, até porque nós estamos vendo aí um certo crescimento por nicho de mercado, um crescimento por percepções, às vezes por má informação sobre determinados alimentos, essa questão de alimento. Claro, tem um componente também nutricional, tem pessoas que são alérgicas a determinados alimentos, como pessoas que são alérgicas a glúten, pessoas que são alérgicas a algumas proteínas do leite, algumas proteínas da carne, dentre outros derivados. Tem um componente ideológico por falta de informação, mas tem muito um componente cultural. Por quê?
Na trajetória da história, né, da sociedade brasileira, né, eu lembro quando nós éramos crianças, somos uma geração muito próxima, né, com 40 anos, 45 anos, 50 anos, a pessoa era velha, né, e essa é a nossa faixa etária. Né. Hoje nós somos jovens. A expectativa de vida do cidadão brasileiro, no horizonte de 30 anos, cresceu em 25 anos. E o alimento contribuiu para isso? E alimentação? Muito. Por quê? Se nós imaginarmos quando nós éramos crianças, a nossa geração, né, o bife em casa era regrado. Às vezes nem tinha bife. Quando tinha, né? Quando tinha. E fruta, então, era muito ausente, né? Nunca tinha fruta em casa. Contar. Quando tinha um pé de melancia no fundo de casa, ou no vizinho, um pé de laranja, você comia fruta. Quando nós éramos crianças, comer uva, comer maçã, comer pera, era a raridade. Eu lembro que quando eu era criança, eu discutia com meus irmãos, família grande, né? Que todo mundo queria ficar doente para ganhar de presente uma maçã. Hoje não faz mais sentido isso. Comer frango quando nós éramos crianças, um dos dois estava doente. Né? Ou frango ou paciente, porque o frango cambaleava no final de semana, nossa mãe ia lá, pegava o bicho e fazia uma canja, né? Ou quando a pessoa estava doente, ele virava a canja para poder melhorar a situação do enfermo. E hoje o frango é um exemplo, né, da maior contribuição da ciência para a popularização do alimento. O Brasil hoje é o maior exportador de frango do mundo. Né? Olha o avanço que nós tivemos. E não há dúvida de que a boa alimentação contribuiu para a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Com certeza. Com certeza. Bom, eu tenho duas perguntas para você em relação a essa questão sobre alimentos e sobre frango, né? Primeiro delas é uma curiosidade, a gente ouve muito por aí, talvez por falta de informação ou por falta de conhecimento. Muita gente diz que o frango recebe uma carga muito grande de hormônios e por isso que a gente consegue abater frangos hoje com 40 dias, 45 dias. É mito ou verdade? Isso é puro mito. Né? O Brasil tem uma legislação muito séria, muito dura, inclusive muito punitiva, em relação ao uso de alguns produtos como hormônios na alimentação do frango, é definitivamente proibido. A evolução na cadeia, né, de frango no Brasil, dentre outras cadeias de carne, como também de suínos, como de bovinos, é uma evolução fantástica em termos de ciência. O que contribuiu, então? O que contribuiu principalmente para o frango foi melhoramento genético. Né? Assim como na bovinocultura também. Assim como na bovinocultura de corte de leite, assim como na suinocultura. Quando nós éramos crianças, o frango para ir para a panela levava 6 meses, um ano. Né? Hoje, com 25, 28 dias... Boi 7 anos, 7 a 10 anos. Os bois 7 anos. Hoje, com 25, 28 dias, você tem um frango com 2 quilos. Né? Olha os indicadores do Mato Grosso do Sul, falando do caso do boi. Né? 10 anos atrás, a idade média de abate de bovino do Mato Grosso do Sul era de 4 anos. Né? Hoje está para menos de 36 anos. 36 meses, desculpa. Eram de 48 meses, está para menos de 36 meses. Isso é reflexo de quê? Incremento de produtividade em cima de inovação. De que maneira que a Embrapa contribuiu para esse crescimento da produção de alimentos no Brasil? Não só a Embrapa, o sistema de pesquisa agropecuária no Brasil tem sido o fator talvez mais determinante, né, para a evolução e o sucesso da agricultura brasileira. Por quê? Primeiro, pelo domínio, né, que a Embrapa e outras instituições tiveram sobre os solos ácidos. Né? Tempos atrás era inadmissível, era impensável, digamos assim, produzir alimento, produzir soja, produzir leite, produzir carne, produzir milho nos solos ácidos do Cerrado brasileiro. Né? Então, o primeiro grande desafio foi exatamente desenvolver tecnologia, né, para o domínio das culturas agrícolas nos solos ácidos, são solos cerrados. Uma outra grande contribuição foi a tropicalização das culturas. Né? Hoje nós temos soja no Brasil em praticamente todos os ambientes, todo o território brasileiro de forma muito bem ordenada. A soja que é uma cultura originalmente de clima temperado. Olha a situação das frutas. Quem diria que o Brasil produz vinho no Vale de São Francisco? Vinhos nossos estão entre os 100 maiores do mundo, né? Ocupando 100 melhores. 100 melhores do mundo. Inclusive, em especial os espumantes. E olha a situação de frutas, né? Você vai na Europa, vai nos Estados Unidos, você come manga, come melão, come melancia de excelente qualidade, uva produzida no Vale de São Francisco. Né? Então, a tropicalização das culturas... E numa região, Kleber, dá licença um minutinho, numa região em que ninguém acreditava que era possível produzir qualquer alimento. Nada, exatamente. Região semiárida, talvez, quando olhava para aquela região, não é possível. Isso graças à implementação de tecnologias e pesquisadores que buscaram as soluções. Exatamente. Um outro grande exemplo é a pecuária, né? Tanto de corte quanto de leite. Né? Hoje o Brasil exporta genética bovina para o mundo inteiro. Né? Nós reconvertemos a base genética e hoje os melhores rebanhos em termos de qualidade genética são no Brasil, para pecuária de corte principalmente. Né? O mundo inteiro vem no Brasil comprar Nelore, que é uma raça que foi
melhorada e adaptada no Brasil, dentre outras e outras raças. Para o Nelore, que é uma raça que representa bem a nossa pecuária. Eu costumo sempre dizer que o futebol veio da Inglaterra para o Brasil, nós melhoramos o futebol. O gado, em especial o zebu, veio da Índia e nós melhoramos também o zebu e hoje exportamos o zebu para o mundo todo. Exatamente. Isso tudo graças ao empenho não só, claro que dos pesquisadores, mas também dos produtores que entenderam a necessidade, que eles também têm um papel e uma participação efetiva nesse desenvolvimento. Sem sombra de dúvida. Sem um produtor rural, não há dúvida que nós não teríamos esse incremento de produtividade e esse é o avanço que nós damos. Até porque o produtor rural é um indivíduo que tem um comportamento interessante, né? Ele ousa. Como costuma dizer nosso ministro Blairo Maggi, né? Em poucas atividades econômicas você arrisca, como na agricultura, como na pecuária. No caso da agricultura, você esparrama dinheiro no chão, né? E reza para chover, reza para não chover, reza para fazer sol, reza para não garoar, porque seu dinheiro está todo investido. E na agricultura o risco é diário. E quem faz isso é o produtor rural. A Embrapa tem 40 anos, é isso? Completaremos 45 anos exatamente nesse mês, no dia 24 de abril. 45 anos. Praticamente a Embrapa ela surge pós-Revolução Verde no mundo. É isso mesmo? O surgimento, a alavancagem da Embrapa se deu bem próximo do pós-Revolução Verde, no início ali das discussões da Revolução Verde. E, inclusive, isso ajudou muito a formular o que nós chamamos de planejamento estratégico da empresa. Né? E hoje nós estamos vivendo na Embrapa o 7º ciclo de planejamento estratégico, né? Saltamos da era da Revolução Verde. Hoje já estamos, inclusive, discutindo, que vai ser um dos temas do lançamento de um documento de visão do futuro da agropecuária brasileira, por ocasião dos 45 anos da Embrapa. Um dos temas que nós estamos vamos levar na empresa como escolha, estratégia e mega tendência é a questão da agricultura de base biológica. Né? Por que isso? Dentre outros 6 temas, ou 6 mega tendências. As margens do produtor rural têm cada vez diminuído mais. Né? E a sociedade tem nos cobrado incremento de produtividade, tem nos cobrado resultado em todos os setores econômicos, na agricultura não é diferente, e tem nos cobrado também muito sustentabilidade. E uma das formas, né, que nós estamos identificando como viável para incrementar a sustentabilidade no sentido amplo, não é só no sentido ambiental, inclusive econômico, porque sem renda nenhum setor sobrevive, é o incremento dos insumos biológicos na agropecuária como um todo. Exemplo concreto disso. Né? No ano de 2016, o Brasil, as culturas agrícolas brasileiras tiveram economia de próximo de 14 bilhões de dólares só pelo uso do sistema que nós chamamos de fixação biológica de nitrogênio, que é o uso das bactérias, né, que fixam biologicamente nitrogênio no solo. Como, por exemplo, o Tilosantes Campo Grande, que tem a fixação através das bactérias dos risóbios, é isso? Exatamente. Esse é um exemplo concreto, né, de uma tecnologia que nós chamamos de tecnologia de base biológica para incremento de produtividade. E a Embrapa está investindo fortemente nessa programação. Biotecnologia. Não só biotecnologia, insumos biológicos como um todo. Por exemplo, agora, há 2 meses atrás, nós lançamos no Paraná, por ocasião da Copavel, uma coleção de bactérias, né, de azospirilo, que foram aprimorados exatamente para promover a melhoria da qualidade nutricional de forrageiras, de braquiária. Isso para evitar o uso de agroquímicos? Reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados. Né? Consequentemente, isso economia para o produtor rural, melhoria do sistema produtivo, melhoria da qualidade do solo, porque são organismos que vivem no ambiente do solo, e otimização da produtividade. Essa pesquisa já está pronta para ser aplicada no campo? Sim, lançamos, o produtor já encontra no mercado, né, o azospirilo adaptado e melhorado específico para incremento de produtividade, tanto em volume de massa do capim braquiário, como também melhoria da qualidade proteica dessa braquiária. Nessa questão do volume, quanto é em percentual que isso traz de melhoria ou de aumento? Em termos de volume de massa, tem um incremento da ordem de 20%, de material, a gente chama de matéria seca, né? De massa. Que é massa, a partir, no caso do capim, essencialmente a partir das folhas, e em termos de incremento de proteína, da ordem de 15%. Bastante, é fantástico. Bastante. Às vezes é interessante destacar esses números, porque às vezes o olhar de quem não é do ramo pode pensar assim, mas incrementar 10%, incrementar 5%. O Brasil, nós temos hoje algo em torno de 160 milhões de hectares de pastagens. Vamos considerar só 100 milhões, certo? Se houver um incremento
pequeno, de 1%, é 1 milhão de hectares. Sem aumentar a área. Eu não preciso desmatar mais ou aumentar a área para ter a produção. Eu só melhoro aquilo que eu já tenho. Exatamente. Essa é a lógica. Né? Até porque no Brasil, especialmente no Brasil, no mundo tropical também, mas no Brasil, por que eu falo no Brasil? O Brasil evoluiu muito em termos de inovação tecnológica para a agropecuária. Nós não precisamos abrir mais um palmo de área para produzir mais alimento. Nós temos tecnologia para otimizar. É só implementar o que nós temos. Exatamente. Quanto que a gente conseguiria implementar a mais de ganho dentro dessa mesma área? Existe um estudo para isso? Sim. Se nós adotássemos, vamos pegar o exemplo do caso da pecuária de corte, certo? Hoje, o volume médio nos últimos 10 anos de produção de carne no Brasil tem oscilado entre 8 a próximo de 10 milhões de equivalente, de toneladas de equivalente carcaça, ok? Se nós adotássemos, né, nós estimamos que se nós adotássemos, se a cadeia produtiva adotasse uma parcela de pelo menos 50% das tecnologias disponíveis, não são tecnologias de grande impacto, não, tecnologias simples, que vou citar o exemplo de algumas, nós daríamos um salto de pelo menos dobrar a produtividade e, consequentemente, a produção de carne no Brasil. Sem abrir um palmo de terra. Exatamente. Exemplo. A média de taxa de lotação de bovino no Brasil, né, hoje é próximo de 1,3 animais por hectare, certo? Num sistema de grande escala, que é a situação média no Brasil, né? Você tem aí, vamos botar como parâmetro em termos de peso vivo, isso daria próximo de 120 a 130 quilos por hectare ano, ok? Isso em sistema extensivo e média brasileira. Se nós considerarmos em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, essa média salta para 600 a 900 quilos por hectare ano. Né? A diferença é gritante. Se nós fizermos um sistema semi-confinado, né, em LPF, isso salta para 2.000, 2.500 quilos. E se nós fizermos uma pastagem irrigada, como tem aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Aliás, eu estimulo que você vá conhecer aqui em Três Lagoas, né? Ali próximo do Rio Paraná, do Rio Sucuriú. Tem produtores ali que produz, né, em sistemas irrigados, de pastagem irrigada, com um índice de produtividade médio próximo de 4.500 quilos por hectare ano. Qual é o nosso problema? São as médias. Agora, a tecnologia está disponível. Então, tecnologia nós temos, terra nós temos, produtores nós temos, animais nós temos. E quando nós falamos todas as vezes sobre essa questão, nós usamos uma condicional se. Se fizéssemos isso, se fizéssemos aquilo, o que nos impede de fazermos? Há alguns impedimentos, né? Com frequência nós somos perguntados sobre isso. Quando você faz essa pergunta para o produtor rural, um dos fatos mais marcantes que a gente ouve como resposta é a questão do crédito. Por dinheiro. Quê? Dinheiro, financiamento. Por quê? Porque no mundo inteiro, os países que são muito desenvolvidos subsidiam os produtores. Subsidiam os produtores. Né? Investir em tecnologia não é barato, nós sabemos disso. A tecnologia é a solução para o incremento de produtividade, não temos dúvida. Né? Hoje nós sabemos que mais de 68% dos fatores que contribuem para o incremento de produtividade está associado à adoção de tecnologia. Ok? Mas o produtor precisa de incentivo financeiro. Né? E precisa também de políticas públicas mais robustas para levar essa tecnologia para eles. Por quê? A Embrapa tem feito seu papel, nós somos uma empresa de inovação, de geração de conhecimento, de geração de tecnologia, de geração de ativos tecnológicos, mas nós não temos pernas para poder fazer a extensão rural. Né? A missão da empresa é gerar tecnologia, assim como de outras instituições públicas, inclusive privadas. Né? E nós temos ainda um déficit, um gargalo muito grande de levar essa tecnologia para o produtor rural. Claro, não estou falando que nós estamos no zero, não. Os sindicatos rurais têm feito um excelente papel, o Senado tem feito um excelente papel. Em alguns estados, as EMATEs, os sistemas de extensão rural, têm feito excelente papel. O Mato Grosso do Sul tem aqui, a GRAEC tem desenvolvido um bom trabalho, mas precisa-se ter uma política pública, né, que una todos esses esforços para poder levar esse know-how, esse conhecimento para o produtor rural. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já com o Kleber Soares, que é diretor executivo de inovação e tecnologia da Embrapa, que está conversando conosco hoje. Voltamos já e continuamos aqui a nossa entrevista. CBN Agro, com Éder Campos.
Venham conhecer a Alfa Computadores, uma ampla e moderna loja com maior estoque de produtos Dell do Brasil, com mais de 1000 itens à pronta entrega, como servidores, storages, workstation, desktops, notebooks e muito mais. Parcelamos em até 6 vezes nos cartões de crédito e aceitamos cartão BNDES. Alfa Computadores, há 20 anos no mercado. Sua loja Dell Outlet em Campo Grande, na Avenida Mato Grosso, 3327. Informações 3326-6089. Se você queria uma boa oportunidade para renovar a sua casa, a sua chance chegou! Corra para Móveis Casa Verde e aproveite a nossa super condição de pagamento. Toda loja com 25% de desconto em 6 vezes sem juros. Você não ouviu errado, é 25% de desconto em 6 vezes sem juros. Promoção assim, a Móveis Casa Verde nunca fez. Você não vai ficar de fora, né? Vem pra cá, Avenida Afonso Pena, 3838. Queremos nossos filhos orientados e formados para o futuro, aprovados nos melhores vestibulares do Brasil. O Nota 10 é a sua opção. Há 10 anos, quem mais aprova no estado. Aqui seu filho desenvolve o hábito de estudar. Além disso, temos primeiros lugares em medicina, administração, direito, agronomia, engenharia, muito mais que resultados isolados. O Nota 10 é líder em aprovação. Sonhe, acredite, realize. colegionota10.com.br 3321-3238. CBN Agro, com Éder Campos. Muito bem, de volta com a nossa entrevista hoje. Kleber Soares, diretor executivo de inovação e tecnologia da Embrapa, falando sobre esse potencial que o Brasil tem na produção de alimentos. Falando sobre essa questão, e nós tocamos no bloco anterior, falando sobre políticas públicas. Eu, particularmente, sempre me pergunto, nós sabemos que precisa de políticas públicas, mas eu acho que o setor não está se fazendo entender ou os políticos não estão nos entendendo. Qual é a saída para essa questão de adotar ou de elaborar políticas públicas que sejam eficazes? Essa discussão é uma discussão antiga e longa, né? Porque eu acredito que nós temos que achar urgente, né, o mecanismo para poder termos políticas públicas aplicadas, nesse caso aqui, ao contexto da extensão rural. Okay? Eu não diria que o Brasil não tem políticas públicas para o agro. Para o agro nós temos aí várias políticas públicas. Por exemplo, semana passada o nosso ministro lançou uma política pública que foi o lançamento da plataforma ABC. Né? Além da plataforma Web Ambiente, que são plataformas que visam subsidiar o Brasil com métricas e com parâmetros para nós comprovarmos as nossas mitigações de gás de efeito estufa. Então, um exemplo de política pública. Outro exemplo de política pública, a questão do Código Florestal, etc. Agora, voltando para o componente de extensão rural, desde quando o sistema da antiga Embrater foi extinto, que é o Sistema Brasileiro de Extensão Rural, a extensão rural no Brasil, né, e assistência técnica no Brasil ficou órfã. Já houve várias iniciativas de vários governos, tanto no nível estadual, quanto a nível federal, de reestruturar. Existe hoje no Brasil algumas entidades que estão tratando o assunto, mas não há uma aliança, né, prática e programática e que está indo a campo para promover isso. Nós temos hoje, por exemplo, a CNA faz lançamento de papel via o Senar. Né? Os sindicatos rurais também fazem lançamento de papel, as instituições de pesquisa também fazem lançamento de papel. Talvez por falta, inclusive, de um pouco, né, de nós, e aí eu me incluo como do setor agropecuário, de nós, atores do setor agropecuário, de nos fazer entender bem e também da classe política entender a necessidade de se ter políticas sólidas para a extensão rural. Eu acho, inclusive, que esse é um momento para o país repensar a extensão rural. Por quê? Esse é o momento do agro. Concordo com você. Nos últimos 3 anos nós estamos segurando a economia nacional. Mas já há alguns movimentos pequenos, mas há. Exemplo, né, a senadora Ana Amélia, o ano passado, quando ela estava na liderança da Comissão de Agricultura no Senado, o tema que ela escolheu para debate foi a reestruturação do Sistema Nacional de Pesquisa e Extensão Rural no Brasil. Eu, inclusive, participei de um dos debates. Concordo, ela fez várias rodadas de debate. Mas precisa realmente rever que essa é questão. Exatamente para colocar na mesa, e aí? Qual é o futuro, né, da assistência técnica e extensão rural no Brasil? E o momento é esse. A gente vê acontecendo no Brasil, por questão de um governo popular que nós tivemos, assentamentos de produtores, pequenos produtores,
assentamento de indígenas, que são áreas produtivas, áreas grandes, e que há essa questão da distribuição da terra, mas não há continuidade no trabalho para que essas áreas sejam produtivas. A gente vê isso recorrente no Brasil, assentamentos, sem terras tomando posse de terras, mas são pessoas que ficam à beira, né, da sociedade. Por mais que façam o assentamento dessas classes sociais, nós não temos continuidade na questão tecnológica, na produção, na produtividade. Isso numa escala que, se nós juntarmos o tamanho disso no Brasil, dá uma imensidão de produção. Sim. E aí a extensão rural seria fundamental. Não há dúvida, né? Estudos feitos, inclusive, por pesquisadores nossos, né, com uma pessoa que é referência na Embrapa, foi um dos fundadores, o Dr. Eliseu Alves. Em 2015, ele mostrou, em cima, inclusive, dos dados do IBGE, que no Brasil nós temos próximo aí de 5,3 milhões de propriedades rurais. Dessas, né, 85%, mais de 85%, são pequenos produtores que têm uma renda de menos de um salário mínimo por mês. Isso é gravíssimo, né? É um contingente de pessoas que vivem numa situação de pobreza rural, entre aspas, né? Que muitas vezes mal consegue produzir para subsistir. Então, isso contrapõe o Brasil, isso contrapõe a nossa capacidade. Por outro lado, olha a oportunidade que o país tem, a nação tem, e essa classe produtora tem de alavancagem de renda, né? Se você subir, assim, de forma muito simples, o incremento de renda desse produtor para pelo menos um salário mínimo por mês, e há tecnologia para isso, você coloca muito alimento no mercado. Você incrementa a renda daquela comunidade, daquele produtor, e, consequentemente, melhora a qualidade de vida de uma nação. Então, esse é um dos olhares que nós temos que ter para o Brasil rural. Com certeza. Kleber, vou pedir licença a você mais uma vez. Nós vamos agora para o Repórter CBN. 5 minutinhos, nós voltamos para continuar o nosso bate-papo, a nossa conversa com o Kleber Soares, diretor executivo de Inovação e Tecnologia da Embrapa. Fique agora com o Repórter CBN. Repórter CBN. Foi citado na delação da JBS como intermediário de uma propina de R$1 milhão para Temer. Representantes do Pentágono dão entrevista neste momento para explicar a ação militar da noite de ontem na Síria, comandada pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Segundo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, a ação foi precisa e bem-sucedida. 105 mísseis foram lançados contra 3 alvos na Síria. Não há registro de vítimas. A ação ocorreu em resposta à suspeita de um ataque químico à cidade de Duma, nos arredores de Damasco, na última semana. O Conselho de Segurança da ONU se reunirá daqui a pouco a pedido da Rússia. Moscou está em contato com os Estados Unidos e demais países que participaram dos ataques, informou o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov. O piloto Sebastian Vettel da Ferrari conquistou neste sábado a pole position para o Grande Prêmio da China. Seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, ficou em segundo, a exemplo do que havia acontecido há uma semana no Bahrein. Valtteri Bottas sairá em terceiro e Lewis Hamilton em quarto. O GP de Xangai vai ser realizado às 3 horas da madrugada deste domingo. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em casa, no carro ou no trabalho, a CBN está junto com você. CBN Campo Grande, 93,7 FM, a rádio que toca notícia. A competitividade das empresas está relacionada ao foco na atividade fim, na gestão dos custos e na dedicação das equipes. O SEAC te ajuda a terceirizar com segurança e eleger as empresas mais capacitadas para asseio e conservação, orientando sobre as leis, capacitando as pessoas, sem esquecer do meio ambiente. Entenda melhor a terceirização. Solicite a nossa cartilha e garanta a eficiência da sua empresa. SEAC MS 3321 3103. Cidade. Muito bom dia para você. Agora 9h34, pelo horário de Campo Grande. Um fotógrafo morador de Campo Grande morreu durante passeio turístico na tarde de ontem em Bonito. André Salim Jacob, de 36 anos, teria se afogado perto da cachoeira do Rio Formoso.
Um dos guias chegou a socorrê-lo fazendo massagem cardíaca até a chegada da ambulância, mas ele não resistiu. André era bastante conhecido na região e frequentador assíduo de passeios. Consta no boletim de ocorrência que algumas pessoas que estavam próximas da cachoeira ouviram os gritos de um homem pedindo socorro. E em seguida informaram ao guia que a vítima se afogou e foi levada pela correnteza. Cerca de 100 metros depois, André foi encontrado e tentaram reanimá-lo, mas em vão. O caso investigado pela Polícia Civil como morte a esclarecer. Agora 9h35. CBN, Central Brasileira de Notícias. Para nós da Uniprime, celebrar 25 anos é ter convicção na solidez dos nossos princípios, contemplar a inovação e os resultados sem perder a proximidade com nossos associados. É assim que a Uniprime trabalha para você, presente em cada momento da sua vida, promovendo um sistema cooperativo transparente, com uma das melhores performances do mercado. Cooperativa de Crédito Uniprime, sólida na atuação. Prime, no relacionamento com 25 anos dedicados a você. Jornal Digital. Dia 14 de agosto, o sinal de TV analógico vai ser desligado. E na sua cidade só vai ter sinal digital. Se você tem uma TV de tubo, precisa do conversor e da antena para a TV digital. Se você tem uma TV de tela plana com conversor embutido, precisa só da antena. Se você tem TV por assinatura ou parabólica em todos os televisores da casa, pode ficar tranquilo. E se tem dúvidas, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147, que a gente ajuda. Seja digital! CBN Agro, com Éder Campos. Muito bem, de volta neste último bloco para a nossa conversa aqui, nossa entrevista com o Kleber Soares. Alimento no Brasil é muito barato. Por quê? Muito barato. Um dos fatores do custo do alimento no Brasil ser barato é dado ao incremento de produtividade e, consequentemente, de produção que nós tivemos, né? E o mais interessante é que nós, brasileiros, não valorizamos, não reconhecemos isso. Pelo contrário, né? O nosso índice de desperdício de alimento no Brasil é da ordem de 25%. Ou seja, de cada 4 bananas que você compra, uma... Joga fora, vai pro lixo. Vai pro lixo. Em média. Né? E nós não valorizamos. Por que isso acontece? É pela fartura que isso acontece, não? Ou é cultura? Eu acho que é muito pela fartura, mas é muito mais pela cultura. Né? Passado os anos 70, de 1970 para cá, com o incremento dessa produtividade pela oferta de alimento, conversa com as pessoas mais velhas, com nossos pais, por exemplo, né? Meu pai, a escassez? A escassez faz a regra. Uhum. Né? Hoje, como você tem alimento disponível, exemplo, como você acha banana, você acha carne, fatura em quantidade, qualidade, a preços baixos, nós valorizamos isso. Há 30 anos atrás, o cidadão brasileiro gastava entre 45% a 50% do seu salário com a cesta básica. E naquela época não tinha fruta. E hoje? E hoje o custo médio é da ordem de 15% a 20%. Nossa, caiu muito. Caiu muito. Você falou da Europa, não precisa ir longe, eu tive nas férias na Flórida, em Orlando, eu como nordestino senti mal em ver uma bandeja com 4 unidades de caju, 4 unidades de caju a $5. Que é um absurdo. E eles compram e pagam. E pagam de forma assim, muito consciente. E nós desperdiçamos caju no Brasil. O desperdício não acontece só dentro de casa, né? Da colheita no transporte... Toda a cadeia. Toda a cadeia. Dentro da porteira e fora da porteira. Dentro do transporte e principalmente no prato. A ordem de perda é quanto? 25% do 25% total da cadeia toda. Desde a colheita até o transporte, processamento e no prato. O que fazer para mitigar essas perdas? Tem vários componentes, né? Dentro da porteira, né? Precisa-se ter adoção de boas práticas de sistema de produção, boas práticas de colheita, boas práticas de processamento, boas práticas do transporte, né? E precisa também ter uma conscientização, uma campanha nossa para nós consumidores, né? De saber comprar o alimento, comprar a quantidade certa e consumir de forma adequada. E o acesso é tão fácil. Hoje, nos grandes centros, você tem supermercados num raio de a cada, 100, 200 metros, tem 2, 3, 4 supermercados. Eu não preciso mais estocar dentro de casa hoje. Não tem a mínima necessidade. Como se fazia anos atrás, não tem a mínima necessidade. O alimento no Brasil é muito fácil. A compra errada leva à perda do alimento, é isso? Também. Mas a compra errada está na ponta, né? Mas também precisa se adotar e melhorar a adoção de boas práticas
para dentro da porteira também. É um processo contínuo. De quem é a responsabilidade para educar o povo brasileiro a esse consumo, a essa economia? Eu acho que a responsabilidade para essa economia, né, a redução do desperdício é de todos nós. Não dá para a gente falar que é só dos formadores de políticas públicas, não. Não, também não concordo. Por quê? Porque nós, como cidadão, né, ao apreciar um prato, nós temos que saber aquilo que nos sacia, aquilo que é suficiente para a nossa alimentação. Né? O produtor rural, por outro lado, ele tem que adotar os conhecimentos, as boas práticas produtivas para evitar o desperdício no campo. Né? A empresa que faz o transporte tem que fazer o transporte adequado da fruta, do gado, dos grãos, para poder minimizar essas perdas. Ou seja, todos os atores de diferentes pontos da cadeia, desde o produtor até o consumidor, tem que estar engajado, tem que estar envolvido. Né? A Europa, a FAO está puxando essa campanha em nível global. Se nós conseguíssemos reduzir esse desperdício que nós temos, nós conseguiríamos suprir regiões que faltam alimento? Não tenho dúvida. Hoje o Brasil, pegando o caso do Brasil, nós já suprimos, dada o nosso superávit de produção de alimentos, nós já suprimos, temos condições de suprir, mesmo com esses indicadores de perdas, né, o equivalente a alimentação para mais pelo menos 800 milhões de pessoas, ou seja, equivalente a 4 Brasis. Se você incrementar mais 25% de perda, vamos botar 20%, né? Significa dizer que a gente consegue alimentar o equivalente à população brasileira, de mais de 200 milhões de pessoas. É muita gente. E nesse cenário, Éder, eu queria fazer um destaque seguinte. Hoje existe, inclusive, duas diretrizes em relação à produção e consumo de alimento no mundo. Né? Por quê? Uma é aquela diretriz de produzir alimento em massa, em quantidade, para abastecer esse contingente estimado de mais 2 bilhões de pessoas sobre a superfície da Terra até 2050. Né? A FAO já estimou que nós temos aí próximo de 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Uhum. Né? Há uma estimativa de que 25 mil pessoas morrem por dia por fome extrema. Fome extrema é não ter o mínimo do minimório para a mantença de um corpo. Isso é muita coisa. No Brasil isso acontece, não? No Brasil existe subnutrição? Existe, mas não por falta de produção de alimentos. Aí é um outro contexto. Aí é cultural, educação, falta de acesso, às vezes falta de saúde, renda, é um outro contexto. Não pela falta... É um contexto socioeconômico. Não pela falta de produzir alimento. Não é falta de alimento no Brasil? Não. Pelo contrário. Mesmo no Nordeste? Mesmo no Nordeste, porque nós exportamos alimento para o mundo. Né? Então nós temos condição suficiente de abastecer, mais do que suficiente para abastecer o consumo interno. Isso é indiscutível. É uma questão social, econômica, muitas vezes até política, para poder resolver a questão para essas regiões onde há subnutrição no Brasil. E hoje o mundo está olhando, né, principalmente algumas diretrizes vindo da Europa, dois olhares em relação a hábito de alimentar e produção de alimentos. O primeiro é esse, produção de alimento em massa. Ainda há muita gente passando fome no mundo. Não é o caso do Brasil. Né? A pessoa com baixa renda no Brasil não sabe o que é fome extrema. Visitem a África. Por mais pobre que seja. Por mais pobre que seja. Você consegue criar uma galinha no fundo de quintal, consegue criar uma fruta na rua, um pé de mango, um pé de jaca, uma laranja, tem um abacate. Você vai nesses países que têm desertos imensos, você vai nesses países que têm uma pobreza assim, extrema, como alguns países da África, você se sente mal em ver, né, fome extrema. Você já esteve num país desse, Cléber? Já, vários. Eu conheço relativamente bem Moçambique, Botsuana, como humano você se sente mal em ver aquela situação. E quando você volta para o Brasil e você vê que nosso país desperdiça 25%, você se sente assim... Mais mal ainda. É gritante, é gritante. Eu diria que todo brasileiro tinha que conhecer o que é... Passar fome de verdade. Passar fome de verdade. Para poder, quem sabe, valorizar aquilo que a gente produz e tem de qualidade. Então, nós temos duas vertentes. Uma é esse olhar para a produção de alimento para abastecer, né, um mundo que passa fome. E um outro olhar que é o alimento de forma diferenciada, né? O alimento como experiência, como os europeus, você vai muito lá, apreciam muito bem, que é aquele conceito de terroir, né? Aquele conceito que os europeus cultuam muito bem. Como se fosse uma viagem. Exato, e não é só para rico, não, muito pelo contrário. Né? Você vai em comunidades rurais humildes
na Europa, né? E eles apreciam um pernil diferenciado com espumante da região, né? E no Brasil, isso é uma oportunidade de negócio, inclusive, para os pequenos agricultores, fantástico. Que é essa lógica de diversificar e agregar valor à renda. Quanto que a gente deve alcançar esse nível europeu de experiência gourmet? Nós estamos iniciando. Por que iniciando? O Brasil também não está no zero. Porque nós temos algumas experiências, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. CBN Agro, com Éder Campos.